Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo nesse início de semana. E eu quero fazer alguns comentários com você e fazer uma reflexão pregressa. Eu acredito que todos lembram quando deu aquela crise nos Estados Unidos, do mercado imobiliário. Aí havia todo um pânico, agora o Brasil foi para o espaço e etc. E o Lula disse que seria uma marolinha. Os Estados Unidos foi um troço tenebroso, pessoas perderam suas casas, muitos foram morar na rua e tudo aconteceu que nós já sabemos, num grande golpe imobiliário. Essa é a grande verdade. E, na verdade, o Lula, inclusive, na oportunidade, a Veja fez uma matéria dizendo que o Lula era o maior vendedor do Brasil, porque ele realmente andava pelo mundo para vender os produtos brasileiros. E ele veio a público dizer aos empresários: ou vocês se apresentam ou realmente vão quebrar. E convocou o povo a comprar. E por mais incrível que possa parecer, um dos ingredientes que ajudou a impulsionar a economia interna foi o Bolsa Família, quer queiram os contrários aceitar ou não. Esta é a verdade. E agora, então, nós tivemos essa questão do tarifaço, tivemos o Bananinha, o Bozo, o Zema, o Tarcísio e outros botando o boné do Maga. E logo em seguida veio o quê? O tarifaço do Trump. Novamente, um terror, é o caos, agora o Brasil vai para o pau. E eram colunistas, analistas econômicos e etc. E esses mesmos governadores, que eu só esqueci de colocar o Eduardo Leite, falavam sobre uma submissão aos Estados Unidos. O Lula deve conversar com o Lula, o Lula deve ceder para o Lula deve conversar com o Trump, o Lula deve ceder para o Trump. O próprio Tarcísio disse que qual era o problema de dar alguma coisa em troca para os Estados Unidos. E o Lula fez o quê? Nananina. Aliás, o Lula disse claramente para que o Trump pudesse ouvir. Aliás, ele deu uma entrevista no The New York Times americano, que isso se espalhou dentro dos Estados Unidos, tanto para os democratas quanto para os republicanos e para a própria Casa Branca, se posicionando sobre todas as questões e mostrando o absurdo que era a atitude do Donald Trump. E numa oportunidade ele também disse: se o Trump não me conhece, ele vai me conhecer, ele está lidando com um pernambucano. E aí também o Congresso aprovou a lei da reciprocidade. Ou seja, o Lula poderia a qualquer momento se valer daquela lei e taxar alguns produtos, mas ficou também aquelas especulações. Quais serão os produtos? O que será que o Brasil vai taxar em relação aos Estados Unidos? E o Brasil de boa. Contudo, todavia, entretanto, usando do ministro da Indústria e Comércio, que é o Alckmin, juntamente com o empresariado, provocaram o empresariado a provocar o empresário americano, tanto importador quanto exportador, em relação ao Brasil, e tudo foi acontecendo na moita, sem nenhum alarde, sem nada, e uma diplomacia muito profissional fazendo toda a articulação. Mas os devaneios continuavam, e a economia vai quebrar, e, na verdade, neste ínterim, o que o Lula fez foi buscar outros mercados, outros parceiros para escoar os nossos produtos e também incentivou a que aqueles que estavam tendo dificuldade ainda em colocar seu produto no mercado externo, a colocar dentro do mercado interno para movimentar a economia e também o caixa desses produtores, dessas empresas, enfim. Então, tudo isto que essa gente fez foi realmente mais uma orquestração golpista, essa submissão ao Donald Trump, que depois eles ficaram com a cara no chão. Detalhe, todos eles são canalhas, todos eles são cretinos, todos eles devem para a União, todos eles não têm uma noção real de como funciona essa relação de mercado externo, mas estavam dando seus pitacos com um único intuito: eleitoreiro. Mas o tiro saiu pela culatra e essa é a grande verdade. E todos tiveram que engolir, desculpe, o fato de que o Lula, então,
fez toda uma negociação, acabou encontrando um contrato na Malásia, o Trump fez o farol dele, que rolou uma química, o Lula foi um pouco mais entusiasta, e aconteceu o que você já sabe, que já está mais do que noticiado. O governo americano recuou, e mais por conta do empresariado americano, em 10% das tarifas em relação ao café e à carne, isentou outros produtos de voltou à reciprocidade, ou seja, 10%, alguns até a zero, laranja e açaí, dentre outros tantos produtos, ficaram isentos. Em nenhum momento foi tratado no campo político e em nenhum momento o nome do Bolsonaro foi citado. Ou seja, foi um ato profissional, então a relação foi de profissional para profissional, de governo para governo, e aí, é claro, o Marco Rubio queria saber se ia ter alguma coisa em troca. E o Mauro Vieira disse, não tem nada, não vai levar nada. Então, esta primeira rodada, ela já foi consagrada, já está dito. O Donald Trump, por outro lado, para não deixar claro que estava cedendo somente ao Brasil, fez algumas concessões a outros países, porque é uma forma de mascarar. Mas a verdade inconteste é que quem tomou choque foi os Estados Unidos, foi o governo Donald Trump, que está sendo rechaçado, está caindo nas pesquisas de opinião, foi vaiado severamente no estádio de futebol e teve que ceder ao Brasil, porque o Brasil é o maior exportador e, obviamente, que o empresariado está comemorando. Agora, vamos ver os próximos desdobramentos. Contudo, todavia, entretanto, nós ainda temos um agro sem vergonha que, mesmo com todo o esforço do governo, do que fez e do que está fazendo, ainda assim é contra o governo. Vai entender? Sim, eu entendo. É que quando foi o Bolsonaro, eles ganhavam muito com o dólar, porque o dólar nas alturas, só exportavam e estava uma zona total, a inflação em 2 dígitos do governo deles. E agora, com a inflação controlada, mesmo com o juro alto, os investimentos estão acontecendo no Brasil. Portanto, nós temos um governo que trabalha, nós temos um governo que articula, nós temos um governo que atua. Então, enquanto eles se curvavam a Trump a qualquer preço para buscar uma sintonia de que como é que vai brigar com os Estados Unidos, o Lula disse que o Trump ele não era o xerife do mundo, ele era presidente dos Estados Unidos e ele presidente do Brasil, então o Trump, ele ia respeitar o Trump como presidente dos Estados Unidos e queria, obviamente, exigiu do Trump respeito à pessoa dele como chefe de Estado. E disse, não tem essa de bravata, nós vamos sentar numa mesa, nós vamos apresentar as propostas, vamos discutir isso como chefe de Estados, respeitando as 2 maiores democracias do mundo e os 201 anos de relações comerciais que o Brasil tem com os Estados Unidos. E aconteceu como o governo desenhou o cenário para que as coisas acontecessem, deixando todos eles, colunistas, analistas e o bolsonarismo e esses canalhas que estão aí tentando fazer palanque eleitoral, seja como presidenciável, seja para qualquer outro cargo eletivo, o próprio Tarcísio que busca a reeleição em São Paulo, então eles quebraram a cara. Como eles quebraram a cara em tudo que eles já tentaram fazer, sobrou o que para eles? Mas isso vai ficar para um outro conteúdo, a pauta da segurança pública. Mas eu quero pedir para você que dê certinho, que comente, que compartilhe, porque a verdade inconteste. Aliás, eu me esqueci de botar meu bannerzinho aqui para fazer essa sugestão para você, que vai aparecer aqui, né, minha gente? Vai aparecer aqui. A verdade inconteste é que eles, como não têm mais nada, pegaram a pauta da segurança pública para tentar atacar o governo, quando em bem verdade, segurança pública é problema dos estados, responsabilidade dos estados. E o governo vem há meses com uma proposta fantástica, que é da segurança pública, elaborada pelo Ministério da Justiça, com um trabalho extenso de consulta, de análise de vários segmentos, para levar uma proposta que fosse ao encontro da sociedade. Mas o que aconteceu? Encontrou resistência do Tarcísio, do Caiado, do Zema, do Ratinho Júnior, do Eduardo Leite, e por aí vai. E qual é o problema? Aí
já disse isso no outro encontro, vou repetir. Por quê? Essa é a pergunta que não quero calar. Por que Tarcísio, está saindo barulho aí na rua, gente, faz parte. Por que Tarcísio deslocou o Derrite, que estava lá como secretário de Segurança, para a Câmara dos Deputados, para apresentar uma proposta, se apropriar da proposta do projeto do governo federal quase perfeito para a segurança pública e enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado, e já apresentou 4 propostas. E por que o sem vergonha do Hugo Marmota resolveu, a toque de caixa, colocá-lo como relator? E a toque de caixa resolveram apresentar a proposta. Contudo, todavia, entretanto, sentindo esses governadores o tiro no pé que deram, especialmente o Tarcísio, agora estão pedindo para ter calmaria. Mas sabe por que eles estão querendo isso? É muito simples. Porque o ano legislativo está terminando. Ou seja, eles não querem que esta PEC da segurança pública ofertada pelo governo seja apresentada este ano no formato que o governo apresentou. Por quê? Porque o ano que vem é eleitoral. Mas é evidente que, ainda que no ano eleitoral, a menos que eles sejam muito canalhas, este Congresso seja muito canalha e jogue isso para 2027, o que será um grande absurdo e realmente um atraso em tentar resolver um problema crônico que está acontecendo no país, que é a questão do crime organizado, das milícias e de governadores, de deputados, senadores. Ou seja, eles estão com muito medo da Polícia Federal, do toque, toque, toque. E, obviamente, do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino em especial. Flávio Dino na questão das emendas e o Alexandre de Moraes, que pegou o caso dessas questões das organizações criminosas. Então, esse é o grande temor. Mas antes de terminar este nosso encontro, eu quero convidar a você para que você possa adquirir o meu novo livro, que é Encontro Motivacional com Jesus, e eu já vou pôr aqui o meu WhatsApp. Este livro aqui, ele está numa promoção fantástica de relâmpago, que ele custa R$ 49,90 e estará à sua disposição por apenas R$ 39,90. E por que eu estou fazendo isso? Porque você vai falar comigo e eu vou te explicar como é que você pode adquirir. E por que eu estou fazendo isso também? Porque, às vezes, hoje em dia, com tanto golpe, né, minha gente, com tanta coisa acontecendo, é muito importante esse contato direto. E eu não preciso me esconder. Tanto é que faz anos que eu já tenho esse canal no YouTube, tenho minha página no Facebook, estou no Instagram, estou no TikTok, estou no X, enfim, estou por tudo. Muito fácil de me encontrar. E outra coisa, eu não seria canalha de escrever um livro desse que pode te ajudar em muito, porque nesse livro você vai fazer um encontro motivacional com Jesus através das bem-aventuranças. Com certeza vai ajudar muito a resolver vários dos problemas que você possa ter. Depressão, ansiedade, angústias, problemas de relacionamento, seja na empresa, na família, seja onde for. Eu lhe asseguro, porque foi a partir de experiências minhas com esse Jesus que eu creio, que eu resolvi compartilhar com você essas experiências e lhe oferecer uma oportunidade de viver melhor com você mesmo e no meio em que você vive. Sinta assim. Portanto, não se esqueça, 51991721652. Entre em contato, estou aguardando e eu vou te dar as dicas de como você pode adquirir esse livro e como ele vai chegar no seu endereço, tá certo? Então, esse era o que eu tinha, isso era o que eu tinha para hoje. Eu vou deixar aqui este número aqui para você visualizar mais um pouco, já vai anotando aí, mas não esquece, dá certinho, comenta e compartilha, porque cada certinho aumenta em 4 a possibilidade de visualizações. Cada comentário é engajamento, aumenta mais a possibilidade do YouTube mostrar para outras pessoas. E nós temos que levar a verdade à população, porque essa gente escrota que se curvar a Trump, mais foi Trump que se curvou a Lula. Muito mais, evidentemente,
pela necessidade, ou seja, ele pagou a nota de bravateiro e recebeu o troco dentro do próprio país dele. O que ele imaginou que queria dar certo, deu errado. E para ele não pagar a pecha de que estava cedendo literalmente para o Brasil, para o Lula, ele então fez alguns armistícios, como se diz na linguagem, com outros países, diminuindo até um pouco mais as tarifas, mas teve que ceder ao Brasil, teve que ceder ao governo Lula, teve que ceder ao pernambucano, cabeça dura e forte pra caramba. É uma alegria ter um presidente que sabe se comportar não apenas como um chefe de Estado, mas especialmente como um grande estadista. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, deixando aquela nossa capinha de sempre, dando um grande beijo no coração de vocês e desejando a você uma ótima semana, mas provavelmente na quarta ou na quinta, dia desse, eu estarei de volta, porque, como eu já disse, eu estou envolvido na promoção e divulgação do meu livro e estou convidando você, porque tudo que eu faço para você aqui é de graça. Então, agora eu estou lhe dando uma oportunidade de ter definitivamente um encontro motivacional com Jesus, que, aliás, apenas para complementar, não é só um encontro motivacional, é onde você vai poder fazer uma reflexão da sua vida, onde você vai poder contar para Jesus fazendo uma autoanálise. É como uma terapia com Jesus que você vai fazer para poder ver aonde é que você está falhando na sua vida e que precisa ser melhorado para que você possa viver melhor com você mesmo e com o seu círculo, seja familiar, social, profissional, não importa. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, fica o meu beijo, o meu carinho, o meu abraço e eu estou aguardando teu contato no meu número de WhatsApp. Um beijo no coração.